Oi, meus amores, eu sou a Lara e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E nesse episódio eu vou falar sobre uma coisa que tem se passado muito na minha cabeça recentemente. Caso você do videocast esteja se perguntando por que eu estou tão agasalhada a ponto de estar com luva, com meia, embrulhada em uma cobertinha e ainda de blusa de frio, é porque eu sou uma pessoa muito frienta. E tá fazendo 19 graus nesse exato momento. Mas eu tô morrendo de frio, porque a minha casa ela já é fria, por causa da laje. E tá muito mais gelada que agora, entendeu? Então, pra me proteger desse frio aí, até porque eu estou meio gripada ainda, tô aqui toda agasalhada, tá? Mas ignora. Ultimamente eu andei pensando sobre mudanças que eu quero fazer na minha vida. E que eu tô adiando essas mudanças muito mesmo, assim, tipo, a um nível que já tá ultrapassando anos. Que eu tô adiando mudanças que eu quero fazer na minha vida. E aí eu resolvi falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque, mesmo sendo uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô lutando contra, eu quero passar a visão pra vocês que vocês não deveriam fazer o mesmo que eu, entendeu? Porque muito desse podcast é sobre as reflexões existenciais que eu tenho, é sobre as coisas que aconteceram na minha vida, que me fizeram aprender, sobre minha evolução pessoal, sobre eu registrar tudo que eu tenho muita vontade de conversar com as pessoas, que eu não tenho acesso, entendeu? Então, assim, quando eu me coloco totalmente em um episódio, é porque eu tô falando assim, rapaziada, eu sinto isso. Você se identifica? Curte aqui embaixo. Comenta pra mim, fala comigo e tal. Enfim, que eu acho que a comunicação é uma coisa muito importante em qualquer relacionamento que seja. Então, assim, eu quero usar da melhor forma a comunicação pra meio que ajudar algumas pessoas a se entenderem. Porque às vezes eu expresso uma coisa que outra pessoa não consegue expressar. Enfim, voltando. Então, tem muitas coisas que eu quero fazer, que eu fico adiando anos e anos. E eu só fui perceber isso com algumas coisas que foram inseridas na minha vida, que me fez lembrar, putz, faz muito tempo mesmo, que eu tô adiando esse sonho. Faz muito tempo que eu tô adiando esse estilo de vida que eu quero viver. Então, assim, o meu conselho pra vocês aqui é que parem de adiar esse sonho, que o tempo tá passando e a vida é curta, entendeu? A gente tem que viver a nossa vida intensamente como se o mundo fosse acabar amanhã, como se amanhã a gente não pudesse mais ter uma segunda chance, entendeu? E eu não tô vivendo assim. Isso que é foda. Em alguns aspectos eu tô vivendo, em questão de relacionamentos, eu invisto muito nos relacionamentos da minha vida. Eu sempre tô lá visitando meus amigos, passando tempo com a família e tal. Enfim. Só que em outros aspectos não. Tipo questão de academia. Eu entrei na academia, se eu não me engano, foi em 2020, 2019. Foi em 2020, precisamente. Enfim. Entrei na academia em 2020 e desde aquela época eu nunca fui frequentemente pra academia. Eu faltei mais do que eu fui. E eu não me orgulho disso, não me orgulho disso. É tudo questão de procrastinação, de eu ter preguiça também de sair de casa, de ter que colocar uma roupinha arrumadinha, arrumar o cabelo e tal, não sei o que, pipipipopopó. Enfim, tudo isso, procrastinação. Porque eu gosto desse estilo de vida, eu genuinamente gosto, eu me alimento bem e tal, não sei o que, eu gosto desse mundo fitness, esse mundo saudável. Eu acho que às vezes eu gosto mais de comida saudável do que de comida fast food, essas coisas, sabe? Tipo, eu gosto de comer de vez em quando, um açaizinho e tal, não sei o que, uma batata frita, gosto muito, gosto demais. Mas, entre comer isso direto e comer comida saudável, eu prefiro comer comida saudável, porque é muito mais gostosa, na minha opinião, entendeu? Porque, sei lá, dá mais saciedade, eu não sei explicar. Gosto muito desse estilo de vida. Só que eu fico adiando pra começar isso, não sei porquê.
por conta de procrastinação, talvez seja uma autocobrança minha, talvez seja, sei lá, eu não botar mais fé em mim de tantas vezes que eu fui tentar fazer isso e não consegui, sabe? Então, tem todo esse peso que eu até falei que tem um pouco a ver com o meu medo do fracasso, é que eu fico me cobrando demais para fazer as coisas, e quando eu não consigo, eu me critico muito por isso, muito, muito mesmo. Então, assim, quando eu recebo de outras pessoas que eu deveria estar fazendo tal coisa, pelo bem da minha saúde, né, no caso a academia, eu entendo, só que ao mesmo tempo eu fico assim, mas você não sabe o quão difícil tá sendo pra mim, entendeu? Você não sabe o quão complicado é pra mim fazer essa coisa que parece simples, porque eu não consigo, eu simplesmente não consigo, por algum motivo. Eu tento e eu fico me sabotando todas as vezes. Então, tem tudo isso envolvido que ninguém que não esteja na minha cabeça vai entender, porque o que se passa na cabeça de alguém só essa pessoa sabe. Então, assim, é bizarro mesmo. E não é uma coisa de tipo, essa pessoa não se esforça pra me entender. Não, é porque a pessoa, ela vive no mundo dela, na cabeça dela. Na cabeça dela é só você ir fazer, entendeu? Na cabeça dela é muito mais simples do que é pra você. Se pra você uma coisa é extremamente difícil, não adianta. Você pode tentar explicar pra alguém, a pessoa não vai entender. Ela pode até compreender um pouco e tal, ser compreensivo com você, mas entender de verdade só você entende. E isso é uma coisa que eu também tô aprendendo esse ano, que eu não tenho que ficar me explicando para as pessoas, porque as pessoas não entendem. Simplesmente não entendem. E, tipo, não é uma coisa assim, nossa, ninguém me entende. Ai, que ódio desse mundo. Aqueles papinhos de pré-adolescência, essas coisas. Não, cara, não é assim. Não é sobre isso. É tipo, você tem seus sentimentos, tem suas vivências, tem sua história, tem seus problemas, e seus problemas e como eles te afetam, só você vai saber disso. Por mais que você tente explicar pra alguém, essa pessoa não vai estar vivendo na sua pele. Ela não vai saber o quão difícil é pra você fazer alguma coisa que pra ela é simples. Entendeu? E agora vamos pra outro ponto que eu tô adiando há muito tempo. O que acontece? Como vocês sabem, eu quero ser psicóloga, né? Se você não sabe, agora você tá sabendo. Eu quero ser psicóloga. Quero muito entrar na faculdade e tal, não sei o que. Só que esse processo de entrar na faculdade tem sido um pouquinho complicado, porque envolve eu ter que falar com uma rapaziada aí, eu ter que fazer inscrição em tal lugar e ter que entender tudo pela internet, porque hoje em dia é pela internet que você faz esse tipo de coisa. Enfim, tudo um processo complicado, mas o ponto não é esse. O ponto é que eu quero fazer essa faculdade de psicologia, mas eu também quero fazer outra coisa. Porque eu não me contento com uma só faculdade, eu não me contento com um só emprego, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa que quer fazer várias coisas. Então, assim, eu quero escrever livros. Eu tenho esse sonho de escrever livros, e aí eu pensei assim, nossa, há quanto tempo que eu tenho esse sonho de escrever livros? E aí eu fui ler um livrinho que eu fiz em 2014, por aí, mais ou menos nessa época, eu tava no 5º ano, e aí a professora quis fazer um livrinho, né, com historinhas nossas, falando assim, eu quero ser tal coisa, quando eu crescer, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, eu tenho esse livrinho até hoje nas minhas coisas, enfim. E aí, quando eu fui ler o meu texto, eu falei que eu queria ser cantora. Por quê? Falei que eu queria ser cantora. E se eu não fosse cantora, eu queria ser desenhista ou escritora. Porque eu gostava muito dessas coisas, dessas 3 coisas. Então, desde criança, eu sempre tive esse espírito artístico de querer criar alguma coisa a partir da minha própria criatividade. Então, assim, eu sempre fui assim. Sempre, sempre, sempre mesmo. Então, isso vem de uma coisa muito profunda dentro de mim. Então, quando eu escrevi aquilo ali, mal sabia eu que no futuro eu ia ler aquilo ali e falar assim, eu não acredito que eu tô adiando esse sonho até hoje, que é de escrever livros. E por que, Laves? Por que você tá adiando esse sonho até hoje? Sabe o que é?
Medo do fracasso. Parece que todas as coisas que eu estou adiando pra fazer são o medo do fracasso. Olha só, que foda. Enfim, quero muito escrever, tenho muitas ideias e recentemente tem surgido uma nova ideia que pra mim seria o ideal de início de livro, que eu não vou comentar, né? Até porque se for pra eu fazer essa ideia e pra ela ser, nossa, uau, que incrível, eu não tenho o que falar, né? Mas enfim, a ideia ela é boa, assim, eu tô desenvolvendo ela na minha cabeça e eu preciso começar, sabe? O meu problema é que eu tenho muitas ideias, muitos planos de livros, só que eu não concretizo, entendeu? Sendo que eu já sei até onde mandar, porque tem como mandar pro Kindle, não sei o que lá, que, que vai virar um e-book, entendeu? Então eu posso mandar meu texto lá, eu posso fazer esse tipo de coisa, sabe? A capa eu posso fazer também, eu não tenho problema com isso, mas assim, eu posso fazer com que esse sonho seja real, só que eu fico adiando muito, eu fico adiando muito. E aí, eu fico adiando esse sonho, e tipo assim, eu tenho muitas ideias, eu tenho um bloco de notas lotado de ideias de livros pra fazer, só que o ponto é que parece que eu não consigo desenvolver nenhuma dessas, entendeu? Então eu pensei assim, cara, eu não posso mais ficar adiando esse sonho. E tipo assim, ultimamente a vida tem me dado muita porrada. Tipo assim, é normal, né? A gente tomar algumas porradas da vida. Pelo menos na minha visão. Mas a vida tem me dado muita porrada de tipo assim, cara, para de negligenciar essas coisas importantes da sua vida, sabe? Tipo, às vezes eu tô tão distraída com as outras coisas, com a internet e tal. Às vezes eu tô tão distraída com o mundo ao meu redor que eu não percebo o quanto que eu tô adiando coisas importantes pra mim. E tipo assim, eu já tenho 20 anos de idade e tipo assim, nossa, você é jovem. Sim, eu sou jovem. Eu concordo, eu sou jovem, mas eu tô adiando isso há muito tempo. Eu tô adiando essas coisas há muito tempo, há muitos anos. E tipo assim, tem 11 anos que eu escrevi aquele textinho falando que eu queria ser escritora, alguma coisa relacionada a artista, enfim. 11 anos e hoje em dia eu nem desenho mais, tá? Eu tinha voltado a desenhar, mas eu parei. Hoje em dia eu nem desenho mais. Hoje em dia eu não me vejo como cantora de jeito nenhum. E hoje em dia nem escrever eu escrevo, entendeu? Porque antes eu escrevia contando sobre o meu dia. Eu tinha um agendinha que eu lotava de descrições como se fosse um diário e tal, não sei o que, enfim. Eu tinha essas coisas, só que acabou que eu simplesmente peguei e parei de fazer. E no que eu parei de fazer, eu parei de escrever, eu parei de ler, que é uma coisa que eu amo com todo o meu coração. Teve um ano aí que eu li 180 livros, foi o ano mais incrível da minha vida por ter absorvido tanto conhecimento ao mesmo tempo. Foi muito bom mesmo. Só que por algum motivo eu fico adiando essas coisas e eu não quero mais adiar essas coisas. Então, se você que tá me ouvindo acredita um pouco na minha história, para de ficar adiando seus próprios sonhos, porque a gente pensa que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente pensa que tal e não sei o que. Claro, a gente tem tempo, mas quanto tempo que a gente tem? A gente sabe? A gente está realmente aproveitando o tempo que a gente tem aqui? Porque para mim, eu aproveito um pouco, mas grande parte do meu tempo tá sendo desperdiçada com coisas que, cara, eu poderia fazer em qualquer momento. Em qualquer momento, assim, tipo, depois. Eu deveria estar adiando as coisas que eu posso fazer a qualquer momento. E não coisas que eu tenho tempo pra desenvolver, sabe? Tipo, essas coisas tão importantes como saúde, sonhos e tal, e não sei o que. Essas coisas eu fico adiando como se amanhã eu tivesse a certeza que eu vou acordar. Mas e se, hipoteticamente, se eu não tiver a chance de fazer todas essas coisas? Eu vou me arrepender
amargamente por eu ter adiado tanto para fazer essas coisas e nunca ter começado. Inclusive, um livro que eu li que me fez ficar muito reflexiva sobre isso, sobre parar de adiar as coisas, de parar de deixar para depois e para depois e para depois, foi o livro da Belle. Porque a Belle, ela foi uma mulher que ela queria muito escrever mais livros, ela queria muito fazer várias coisas, era uma mulher cheia de sonhos, só que ela foi interrompida por uma doença terminal. E aí, ela não pôde realizar os sonhos dela, ela não pôde concretizar os planos que ela tinha, os planos de escrita que ela tinha planos como qualquer outra pessoa. Ela tinha planos e ela queria concretizar eles, só que acaba que não deu tempo. E eu não quero ter essa conclusão da minha vida, sabe? Eu não quero chegar no fim da minha vida e falar assim, cara, eu adiei tantos meus sonhos que não deu tempo de realizar eles, não deu tempo de concretizar. E tipo assim, pra mim é muito melhor eu correr atrás dos meus sonhos e tipo, posso até me frustrar no caminho, posso até não chegar a realizar tudo que eu quero, mas tipo, só o fato de eu ter corrido atrás, o fato de eu ter saído da minha zona de conforto, o fato de eu ter tido a coragem de me expor, colocar minha cara no mundo, e tipo assim, cara, eu tô disposta, eu tô aqui, eu tô correndo atrás, isso que importa, entendeu? Então assim, tudo que vier a partir disso é consequência, seja positiva ou negativa, sabe? Então, eu acho muito melhor fazer isso do que eu simplesmente falar assim: tenho medo do julgamento, tenho medo do fracasso, não quero, não quero não. Tipo assim, pra mim o mais bizarro é que eu sempre defendi que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que fazer por onde, que a gente tem que aproveitar a nossa vida, que a gente tem que, sabe, verdadeiramente focar a nossa atenção, nosso tempo e tudo que a gente faz no que realmente importa. Não só nas pessoas e o resto a gente joga a nossa atenção, nosso foco, o nosso tempo numa coisa que é perda de tempo, tipo ficar na internet, que é uma coisa que eu faço não tanto em rede social, eu gosto mais de ficar no YouTube, mas ainda assim é uma perda de tempo, entendeu? Eu sei lá quantas horas eu passei jogando Stardew Valley, mas tipo assim, eu tô pegando todo esse tempo que eu poderia estar lendo, que eu poderia estar escrevendo, que eu poderia estar desenhando, que eu poderia estar, sei lá, correndo atrás de entrar na faculdade, sabe? Tipo, eu tô correndo atrás, eu já sei o meio que eu posso entrar na faculdade que eu quero, e assim, todo esse tempo eu tô jogando fora por uma coisa que não vai me levar pra lugar nenhum, entendeu? Não vai me levar pra lugar nenhum. Então, assim, parem agora mesmo tudo que vocês estão fazendo. Pensa aqui comigo. Realmente vale a pena você gastar o seu tempo com isso que você está fazendo? Tipo assim, provavelmente se você está ouvindo ou vendo esse vídeo, você tá gastando o seu tempo com alguma coisa que não é muito útil. Mas se tem uma coisa útil que eu tenho para falar para vocês realmente vale a pena? Vale a pena gastar esse tempo todo com uma coisa que não vai te levar a nada? Deixando pra lá e pra lá e pra lá. E quando tiver nos 45 do segundo tempo da sua vida, você vai pensar: droga, eu poderia ter feito tanta coisa. E eu não quero de jeito nenhum passar por isso. De jeito nenhum. E, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tenho a plena consciência que eu não quero passar por isso, que eu perco muito tempo fazendo coisas inúteis, eu também não mudei várias coisas da minha vida. Eu tive tantas porradas da minha vida que, assim, agora não tenho mais tempo pra desperdiçar, sabe? Eu não quero mais desperdiçar o meu tempo de tanto que eu tomei porrada da minha vida. Eu negligenciando questões de saúde, isso é uma coisa muito preocupante. E, tipo assim, isso é um grande reflexo de como que, às vezes, eu tô muito focada em coisas inúteis. Que eu negligencio questões de saúde, entendeu? Que é uma coisa que eu já mudei, já corrigi minha alimentação, não me alimento mais com leite e tal, não sei o que, só que eu ainda não tava 100%
nisso, sabe? Eu ainda tinha alguns deslizes, eu comia algumas coisas que poderiam me fazer mal, e tipo assim, cara, fiquei doente aí, e tipo assim, quando você não tem saúde, a única coisa que você deseja é ter saúde. De verdade. E, tipo assim, eu não quero perder pra valorizar. Eu quero viver da melhor forma. Eu quero correr atrás do prejuízo antes que o caos aconteça. Porque eu sempre fui a pessoa que adiava, 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 adiava. E quando acontecia uma coisa muito marcante, muito caótica, muito ruim, aí eu falava assim: não dá mais pra ficar nessa. E tipo assim, não é certo você fazer isso, porque, cara, quanto caos que vai precisar acontecer na sua vida pra você realmente mudar tudo que você precisa mudar. Entendeu? No meu caso, esses caos que aconteceram foram mais em questão de saúde, porque eu tenho intolerância à lactose e eu era muito teimosa, tomava leite mesmo assim e tal, não sei o que, tomava leite zero lactose. E aí eu tive uma alergia zona na minha perna, já contei pra vocês aqui, uma alergia zona, minha perna ficou toda vermelha, se eu encostava o braço na minha perna, passava a alergia pro meu braço, fiquei toda empolada e doía, tipo, como se estivesse queimando e coçava muito e tal, e não sei o que, enfim. E aí eu tive que ir pro posto, tive que tomar soro, tomar bezetacil e tomar um remédio na veia, que eu não lembro o que era. Era um remédio que misturaram com soro lá, porque se passassem só o remédio pra mim, eu ia passar muito mal. Porque o soro tava pingando mais rápido, e aí eu tava passando muito mal com aquilo, sabe? Tava muito pesado pra mim. Aí a moça teve que colocar pra pingar mais devagar. Enfim. E aí eu fiquei lá, tomando soro por um tempo, e aí resolvi esse problema. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ver essa questão aí, entendeu? Porque aparentemente meu problema não é só com a lactose, meu problema é com o leite mesmo. Porque da vez que eu tive essa alergia terrível, eu tive tomando leite zero lactose. Detalhe, leite zero lactose, como dizem, zero lactose. Enfim. E aí, devido a isso, depois eu comecei a tomar enzima, a enzima não funcionava sempre, eu comecei a sentir muitas dores estomacais. E eu continuava passando muito mal. E aí piorou num nível a minha intolerância. Eu digo intolerância porque meu problema claramente é com leite, não é com a lactose. Enfim, eu tive tanto problema com essa intolerância que, cara, eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei assim, não dá mais pra viver assim. Não quero mais viver assim. É muito doloroso viver assim. E tipo assim, eu cortei tudo da minha vida, cortei tudo. Falei assim, cara, não vou mais viver assim, por mais que seja maravilhoso comer essas comidas que contêm leite, me faz muito mal. O pós é muito ruim e, tipo, eu não quero mais viver assim. Eu já cheguei a vomitar por causa disso. Enfim, eu tive todos os problemas estomacais que você pode imaginar tomando leite. Então, assim, eu não quero mais viver dessa forma. Já tinha mudado essa questão. Beleza. Depois de um tempo, fui descobrir que até medicações, algumas medicações, eu não sei se são todas, talvez seja só medicações focadas a repor a flora intestinal, alguma coisa assim. Talvez, não sei se são todas, mas eu acho que todas as medicações com o intuito de repor a flora intestinal, elas contêm leite na composição. Então não tem como. Ou contém leite, ou tipo é zero lactose, mas tem leite, entendeu? Então assim, cara, depois disso eu fiquei assim, eu vou mudar de vida de vez agora, vou parar de tomar essas medicações. Se eu ficar ruim desse jeito, eu vou ter que me tratar só tomando soro, esperando o meu corpo se recuperar. Se meu corpo se recuperar naturalmente, beleza, tamo junto, conseguimos. Se eu não conseguir me curar naturalmente, vou numa clínica e tal, não sei o que, falo assim, olha, eu tô tendo isso e aquilo, não posso tomar nenhuma medicação que contém leite, porque eu tenho uma alergia muito séria. É melhor falar que eu tenho alergia, porque o povo leva a sério. Enfim, tenho uma alergia muito séria, não posso tomar? Beleza. Acabou. Resolvemos os problemas. Então, assim, em várias questões de saúde eu negligenciei. Não só de alimentação, né? Porque eu corrigi minha alimentação há acho que quase um ano atrás.
Não tenho muita certeza, mas eu sei que já faz muito tempo, sabe? Já faz mais de 6 meses. Enfim, corrigi minha alimentação, agora eu como direitinho, sabe? Antes eu pesava minha comida para eu ter mais ou menos uma noção, só que agora eu já sei de cabeça, então é só eu prestar atenção na comida que eu tô colocando. Porque antes ou eu comia muito compulsivamente ou eu comia pouco demais. E isso não é saudável, entendeu? É melhor você estabelecer um meio termo entre esses dois para você não passar mal tanto comendo demais quanto comendo de menos. Então, assim, eu corrigi minha alimentação e tal, não sei o que. Teve outra questão que eu negligenciei, que foi uma questão dos meus dentes, que eu tava com muita preguiça de ir no dentista e tal, não sei o que. E aí eu fui no dentista, resolvi tudo que eu tinha pra resolver, beleza. Agora eu só preciso tirar o siso, voltar lá, fazer provavelmente uma limpeza e depois colocar aparelho. Porque eu preciso colocar aparelho porque eu tenho um dente que ele tá tombado assim, entendeu? Tem um siso e um dente tombado aqui. E aqui tem outro dente. E esse dente tombado ele não consegue voltar ao normal sozinho, né? Enfim, por causa do siso, que tá ocupando espaço. Enfim. Aí eu tenho que tirar os sisos, colocar aparelho e tal, não sei o que. E aí, eu tenho que parar de ficar negligenciando essas coisas. Parar mesmo. Porque saúde é uma coisa que não se brinca. E, tipo assim, eu tenho vários exemplos perto de mim que saúde não é uma coisa que se brinca. E mesmo assim, a teimosa aqui acaba de vez em quando falando assim: ai, que preguiça, nossa, não. Cara, não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. Eu tô compartilhando minha história, minha experiência pra vocês. Porque eu quero que isso seja uma coisa que vocês olhem e falem assim, visão, eu tenho que mudar de vida também. Porque, cara, eu queria muito, muito mesmo ter feito várias coisas antes e tal, e não sei o que, mas eu sei que a gente não pode mudar o passado. A única coisa que eu posso fazer é meio que me expressar aqui pra vocês, sem roteiro, sem nada, tipo, de coração mesmo. E vendo isso, eu consigo me focar em tudo que eu quero mudar e mudar de vez, entendeu? Tipo, várias questões que eu fico adiando a mudança porque por medo, por preguiça, por perder tempo com coisas que não valem a pena e eu não quero mais viver assim. Simplesmente não quero mais. Isso aqui é meu aviso de mudança pra vocês. Tipo, cara, eu não quero mais viver assim. A partir daqui as coisas vão mudar, porque, cara, eu tenho tanto livro pra ler, eu tô pagando Kindle Unlimited e eu não tô lendo, cara. Por que que eu não tô lendo? Por que que eu tô gastando meu tempo naquela internet ali, ó, vendo vídeo todo dia, jogando Stardew Valley? Cara, eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu posso tirar um pouquinho assim do tempo do meu dia pra fazer essas duas coisas. Até porque a maioria do tempo que eu passo no YouTube, eu tô procurando conteúdo pra assistir. Porque os criadores de conteúdo que eu acompanho não estão postando. Eles não postam, tipo assim, todo dia, todo dia, todo dia. E todo dia, todo dia, todo dia eu tô lá. Entendeu? Então, errada sou eu que tô me focando numa coisa que não vai me levar pra frente, sabe? Eu posso sim fazer essas coisas, eu posso sim jogar meu joguinho, eu posso sim ver vídeo no YouTube, eu posso sim ouvir minhas músicas e tal, não sei o que. Sim, mas eu tenho que estabelecer um limite nas coisas que eu faço que não vão me levar pra lugar nenhum. Eu tenho que encaixar na minha vida coisas que vão realmente me fazer bem. Tipo, começar a escrever, por exemplo, eu tenho tantas ideias, inclusive a que eu tô martelando na minha cabeça, eu acho que seria uma boa. Encaixar, sei lá, 1, 2 horas por dia eu ler o meu livro. Porque eu comecei um vlog de leitura há muito tempo atrás e eu não terminei até agora, entendeu? E é incrível, todo vlog de leitura que eu começo, quando eu não tô no hype de ler, eu demoro muito pra acabar. Porque, tipo assim, eu não tenho nem coragem de sequer pegar no livro de preguiça, porque depois eu vou ter que falar no vídeo. Cara, é um nível, assim, que tá sendo terrível, tá me consumindo. E eu não tô mais aceitando isso, eu tô, sabe, eu tô de saco cheio disso. Eu não quero mais viver dessa forma. Então, eu espero que esse episódio tenha sido esclarecedor
de alguma forma pra vocês. Espero que vocês tenham se identificado de alguma forma. Porque, cara, tem tanta coisa que eu quero mudar na minha vida. Tanta coisa. Tipo assim, isso foi só alguns exemplos de coisas que eu quero mudar. Que eu falei pra vocês. Mas tem muita coisa mesmo. E eu vou parar de adiar isso. Eu vou realmente parar. Eu vou realmente, cara, falar assim, não compensa viver dessa forma. Sinceramente, não compensa, porque as consequências no final vão ser terríveis se eu continuar vivendo dessa forma. E eu não quero chegar no ponto que era pra ser o auge da minha vida, tipo assim, nossa, olha tudo que eu já realizei. Eu não quero chegar nesse ponto da minha vida e olhar pra tudo que eu não fiz e ficar assim, eu perdi muito tempo com várias coisas que eu não queria estar fazendo. Entendeu? Então, assim, por mais que seja legal você perder o seu tempo com coisas inúteis, por mais que seja divertido, quando você faz isso em excesso, você perde um tempo valioso que você não vai ter de volta fazendo uma coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Esse tempo valioso que você poderia estar investindo nos seus sonhos, em si mesmo, em conhecer a si mesmo, tudo isso você está jogando fora. E por quanto tempo você vai jogar esse sonho fora? Fica a reflexão aí pra vocês. Vou até tirar minhas luvas aqui. Nossa, meu dedo tá gelado. Enfim. Esse foi o episódio, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um episódio mais reflexivo, mais eu me abrindo aqui com vocês, mais sem lição de moral. Apesar de que tem meio que uma lição de moral no meio, mas assim, foi mais eu me abrindo do que eu simplesmente falando assim, gente, vocês não vão acreditar. Eu descobri que... Porque assim, outros episódios, eu sempre tô falando assim de uma coisa que eu percebi, que eu quero mudar e tal, não sei o que. Mas esse episódio é mais pessoal porque eu tô me abrindo com vocês, coisas que eu ainda faço, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu deveria ter levado a sério e não levei. Enfim, foi um pouco mais pessoal por conta disso, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Se você tá ouvindo o podcast, já curte aqui, assiste os outros episódios para ajudar a gente. E é isso, meus amores, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande desabafo, mas eu acho que com esse desabafo eu cheguei a uma conclusão muito boa na minha cabeça, porque já estava na hora de eu chegar a essa conclusão e eu acho que esse vídeo me ajudou muito. Esse videocast, podcast. Vá, um beijo.